Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema voltado de novo para o Egito, que o Egito tem muita coisa, muito assunto, e o nosso objetivo aqui é desmistificar e desmitificar muita coisa sobre o Antigo Egito. E nada melhor do que trazer alguém que estude isso há muitos e muitos anos, que se envolva com essa história e que faça isso de uma forma séria, né? E para isso, ninguém melhor do que o nosso querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi. Tudo bem? Oi, estou ótimo, melhor agora. Tudo bem? Obrigado mais uma vez por receber você aqui no Vida Inteligente, abusar um pouquinho do seu conhecimento, né, para poder compartilhar com os nossos queridos amigos telespectadores. Sim, que eu puder colaborar, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, investindo o seu tempo. Bacana. Sabe que o teu público ficou contente de você ter vindo ao Vida Inteligente, que interessante isso, né? Que bom, que bom. E o meu público também ficou feliz de ver você aqui. Então é bacana, a gente não interessa o tempo dentro da temporalidade, uma hora a gente se encontra, uma hora a gente pode proporcionar isso para as pessoas de ambos os lados, né? Isso é muito bom. E hoje eu estava vendo um artigo teu, no Pilares de Hermes, que vocês vão ver o crédito aí de novo para vocês acessarem o site muito legal do Paulo Iannuzzi, Pilares de Hermes, né? Muitos e muitos anos. Quantos anos você tem o Pilares de Hermes? Quando é que você montou? Foi inaugurado em 1996. Então, 96. É tempo para caramba. São 27 anos. Nossa Senhora. É muito tempo. Então, tem muita coisa boa, tem lá para você pesquisar. E dentro desses temas, eu olhei um e falei, vou falar com o Paulo para a gente poder falar sobre isso, que é exatamente... Você chama o Antigo Egito de terra dos arcanos da vida. Eu quero saber por quê. Por que terra dos arcanos da vida? A gente sabe que a história do Egito é muito além, por isso que você está aqui, muito além, já falamos isso na vez anterior que você esteve conosco, tem muita... É sempre aquela mesma história, pirâmide, isso aqui, camelo, aqueles lugares de sempre, os túmulos dos faraós e tudo, mas a essência que nos interessa, o que os egípcios tinham, por que eles deixaram um legado, que foi o tema do nosso primeiro papo, né? E eu sei que a coisa vai muito além, é esse além que interessa a mim, é o meu público telespectador, que é ávido por esse conhecimento milenar, né, digamos assim. O legado deles é fantástico nos mínimos detalhes. Nós encontramos um universo muito variado dentro desse legado. A nível material, a nível espiritual, ao conhecimento que eles tinham, em relação a ciências e paraciências, tá? Tudo que nós encontramos, ou quase tudo que nós encontramos na sociedade atual, eles já tinham, em termos de conhecimento sobre astronomia, matemática, arquitetura, medicina, que era extremamente avançada, o processo alquímico, que depois vai dar origem à química moderna, teve seu berço no Egito. Na verdade, o berço disso é bem anterior, é na Atlântida, mas no recomeço da humanidade, o Egito foi ponto central de difusão da luz, né? Por isso que os mistérios ou arcanos da vida se concentraram muito na civilização egípcia. Ao contrário do que muita gente pensa, o próprio processo de embalsamamento e mumificação visava a vida e não a morte, porque para os egípcios não existia a barreira da morte. A vida ela continuava de uma outra forma. E nessa preservação, em respeito à própria vida, o embalsamamento e a mumificação, com grande maestria e alta tecnologia, era feita no Antigo Egito. Então, por isso que, ao contrário do que é muito colocado hoje em dia, principalmente como atrativo turístico e atrativo de conhecimento, o Egito não era só múmia. Muito pelo contrário, eles adoravam a vida
e nos deixaram, como foi dito, um legado enorme. Alguns pequenos exemplos. O conhecimento que hoje nós temos dentro de uma sociedade como esotérica, místico, espiritualista, magista, como a eubiose, por exemplo, como a sociedade teosófica, como a ciência das idades, passou pelo Egito e lá deixou uma marca de impulsionamento para outras civilizações que não chegaram até hoje. Então, princípios que hoje nós executamos no dia a dia têm origem no Antigo Egito. Tá? Rituais de algumas religiões, principalmente da Igreja Católica, são baseados em rituais egípcios, como a gente já na outra live citou com respeito ao Osíris, que Sim. estavam para os egípcios, como Jesus está para nós. A cerimônia da Eucaristia que temos hoje na Igreja Católica tem uma base nos princípios essênios que herdaram dos sacerdotes de Akhenaten e do próprio legado histórico, cultural e religioso egípcio. Lembrando que o Antigo Egito não tinha uma religião propriamente dita como nós entendemos e temos hoje. Tá? Era, na verdade, uma filosofia, um princípio de vida natural no dia a dia, no cotidiano egípcio, trabalhar e interagir com as leis naturais, interagir com os chamados deuses, interagir com o que era considerado divino e transcendental. Não era algo segmentado, separado, como nós temos hoje na nossa vida cotidiana e de uma vida religiosa ou espiritual. Não, para eles, tudo era um conjunto de uma coisa só. Eles enxergavam espiritualidade e princípios divinos numa simples caneta, num simples lápis, num simples objeto que fazia parte do divino. Então, o entendimento ali do povo egípcio com respeito a esse processo era muito mais profundo, não existiam diferenças. E a base disso nos chegou até hoje. Como nos chegou até hoje, por exemplo, já citado, o teste de gravidez, como chegaram até hoje os talheres, os pratos, a mesa, fazer refeição sentado numa cadeira, à mesa. Né? Só os egípcios tinham isso. Nem no Oriente existia isso. E durante muitos séculos não existiu. Os próprios gregos e romanos não tinham esse hábito. Né? Isso foi um legado egípcio. A fechadura da porta, a chave, como nós conhecemos hoje, nasceu lá. Era muito interessante o mecanismo. Né? Era um mecanismo onde tinha um fio ali que se acoplava a uma trava interna na fechadura e na porta. O indivíduo saía de casa, batia a porta e não tinha como abrir. E a chave era uma haste, né, de madeira com uma curvinha. Eles deixavam ou em cima, olha, até o hábito que existe hoje, eles não carregavam com eles deixavam em cima do umbral da porta ou debaixo do tapete ou na soleira, né, essa mini chave, e ao abrir, para abrir a porta, eles colocavam essa haste de madeira, enganchavam com a curvinha que tinha ali no fio que tinha lá dentro, puxavam e destravavam a porta. Olha só! Ou seja, uma coisa bem engenhosa que foi precursor das fechaduras das chaves que nós temos hoje. Como eu falei anteriormente, nos mínimos detalhes do nosso dia a dia e nas coisas mais importantes e transcendentais, dentro da matemática, arquitetura e assim por diante, da geometria sagrada, nós temos a maior parte disso vinda do Antigo Egito. Tá? Então, temos um legado... Paulo, quando você fala de Antigo Egito, eu quero fazer duas perguntinhas antes de você dar sequência, só para eu não perder. Quando você fala de Antigo Egito, primeiro, essa aqui é a segunda pergunta. Quando você fala de Antigo Egito, eu quero que você me remonte o que é esse antigo, porque o nosso Antigo Egito, historicamente, que a gente vê e lê por aí, fala de 3.000, 4.000 anos, isso aí. Eu acho que a coisa é muito além. Tá, primeiro, e a segunda que você falou, que a primeira pergunta é a seguinte: você falou do aspecto religião, e eu tive contato com um grupo maravilhoso que infelizmente se extinguiu por questões da vida, cada um teve que seguir seu rumo, que falava sobre a religião quemética, do Kemet.
Tinha calendário quemético, tudo isso aqui. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Vamos lá, Que era o Kemet? Então, parece vamos que lá. Kemet Opa. significa verdade, é isso? Sim, Traduzindo? sim. Então, por favor. Inclusive, o legado do faraó Akhenaten é viver em verdade. Opa, Era a frase de Akhenaten. E, em verdade, era uma estrutura geral para o Antigo Egito como um todo ao longo de sua história. Obviamente, como seres humanos, não eram diferentes de nós, e altos e baixos em termos éticos, morais, sempre aconteceram na humanidade, e lá também não foi diferente. A questão é que tudo é proporcional. Se você tem uma potência ou uma intensidade enorme por um lado, existe também a contraparte na mesma proporção. Então, a grandeza da civilização também proporcionou altos magos negros, poderosíssimos, né? Que, ao contrário dos hierofantes do Egito, também atuaram e ainda atuam fora do plano físico. Não só no Egito antigo, como em outras civilizações. Com respeito ao que você perguntou, já é praticamente consenso hoje entre os historiadores, os arqueólogos e os egiptólogos, no caso do Antigo Egito, mas isso se estende para outras civilizações como a Índia, a China e etc., que são muito mais antigas do que até então as datas aceitas. Então, existe já esse consenso em que, no caso da civilização egípcia, ela é muito mais antiga do que se supunha até pouco tempo atrás. Então, nós temos divisões na história egípcia, que na verdade não é nem milenar, é transmilenar, que provam isso no período chamado pré-dinástico, antes da unificação egípcia, que ocorreu por volta do ano 4000. 4000, alguma coisa. Antes de Cristo. Antes disso, a civilização egípcia pré-dinástica teve um período bem grande e muito mais civilizada, evoluída do que ainda se aceita na egiptologia, embora já se descubra muita coisa. Um exemplo disso. Ainda é aceito que os sumérios eram anteriores aos egípcios, mas, ao mesmo tempo, foram encontradas caixinhas e compartimentos para guardar cerveja. Os egípcios foram quem inventaram a cerveja. A cerveja era um tônico para eles naquela época, inclusive utilizada como moeda de troca ou de complemento de salário, de pagamento. E esses compartimentos tinham os seus lacres, com os respectivos hieróglifos ou símbolos relativos aos egípcios, que consta de uma época contemporânea aos sumérios. Então, o que se acreditava até então dos sumérios serem anteriores parece não corresponder ao que realmente aconteceu. Eram civilizações contemporâneas e é bem possível que o Egito seja até muito mais antigo. Os sumérios passaram um período de grande destaque e de grande sobreposição, mas não durou muito em relação à história egípcia transmilenar. Então, dentro do período, melhor dizendo, a partir do período significativo à queda Atlante e pelas descobertas astronômicas, pela precessão de equinócios, do Robert Bauval e Adrian Gilbert sobre o complexo de Órion, das Três Marias, ou Cinturão de Órion, alinhando-se com o ápice das pirâmides, pela precessão de equinócios em 10.500 a.C., em que compreendemos, até pela obra de Platão, o afundamento da Atlântida, a última porção da Atlântida, chamada Poseidones, entre 14.000 e 12.000 anos antes de Cristo, nós temos esse alinhamento com o ápice das pirâmides em 10.000 antes de Cristo, que sugere, no mínimo, e em termos astronômicos e nos vestígios que a esfinge e as pirâmides apresentam, que realmente, embora contrariando ainda o que a egiptologia aceita e reza, que as pirâmides são muito mais antigas.
ou seja, a Perfeito. civilização egípcia, muito mais antiga, embora a possibilidade das pirâmides não terem sido construídas por egípcios ainda é grande. Os egípcios herdaram esse legado, porque é um dos raríssimos sítios arqueológicos em que você não encontra um hieróglifo. Ao contrário daquela que eles chamam de hieróglifo dentro lá da subida da Câmara do Rei, acima da Câmara do Rei, das estratificações que existem ali, que alguns egiptólogos descobriram alguns traços hieroglíficos. Aquilo ali está mais para uma pichação do que para hieróglifos. Só tem lá, então? Porque só tem lá. E os hieróglifos, os egípcios eram extremamente cuidadosos, meticulosos, caprichosos com tudo que eles faziam, principalmente nos textos hieroglíficos que tinham uma ordem de elaboração, de relevo, de pintura fantástica. E o Egito todo é coalhado de textos nas paredes, relevos, etc. Verdade. Os únicos lugares que nós não encontramos registros, o que é raríssimo, em relação ao que o povo egípcio fazia, é o complexo de Saqqara, tirando as mastábulas. Você não encontra no templo de acesso uma linha hieroglífica e nas pirâmides, na esfinge, à exceção da estela de Tutmés, que foi criada milênios depois. Né? Dizem séculos depois, mas foi milênios depois. Né? Puxa, eu desconhecia essa história. Então, nesse período em que se confunde o início da civilização egípcia com a queda da Atlântida, né, tornando realmente o Egito e a própria Índia muito mais antigos em termos de civilização do que é aceito, já está se começando, já se começa a questionar isso dentro do meio arqueológico e histórico, admitindo essa longevidade. Nós temos nesse início a denominação para o Egito como a terra de Ham ou Kemet. Olha aí. Tá? Que significa, principalmente Ham, o Egito era conhecido como a Terra Negra, porque quando existe a cheia no Nilo, na vazante, todo o solo é fertilizado e ele fica preto, fica negro, pronto para cultivo. Eu até tirei uma foto a respeito disso, numa ocasião futura até posso apresentar aqui, é muito interessante, em que tem uma linha divisória, não existe um processo de descontinuidade, é abrupto, né? Abrupta a linha divisória do deserto para a terra fértil. E a terra fértil no Nilo tem essa cor devido à cheia. A terra é negra. Então o Egito era chamado de terra negra, por conta disso, da fertilidade do solo. Em egípcio antigo era Kemet, e a partir daí foram aparecendo os chamados rituais dos deuses kemetianos e todas as suas implicações, até assumir um outro nome futuro, que é Han, ou Terras de Kham, que hoje conhecemos como o Egito. Né? E o Egito já é um termo transliterado do grego. Muito bem. Os rituais, ou melhor, as iniciações com caráter ritualístico no Antigo Egito, por toda a história egípcia, mas principalmente nesse período, por causa de uma herança atlântica, as iniciações eram rigorosíssimas. E eram vários níveis iniciáticos. E quase todos eles implicavam, primeiro, numa entrevista, numa anamnese, principalmente antes de entrar nas pirâmides, pelas patas da esfinge. Né? Muitos, ao responderem as perguntas, já ficavam por ali mesmo, nem tinham acesso. E as iniciações que ocorriam nos templos ao longo de todo o Egito, até a suprema iniciação da Grande Pirâmide, todas elas implicavam em risco de morte. Você corria esse risco ao se submeter, por livre e espontânea vontade, a um processo iniciático. Hoje em dia, qualquer espirro, o cara está iniciado, né? Desculpem. É verdade. Termo. Mas em tempos antigos, e não só no Egito, mas o Egito era bastante severo e rigoroso com isso, para somente aqueles realmente aptos, em todos os níveis, terem acesso ao conhecimento iniciático, magista e
principalmente a redescoberta do seu eu interior, todo um processo ligado ao trabalho com chakras dos corpos, tudo que um bom ocultista, um espiritualista estuda e pratica, né? Eles tinham isso como processo de vida, por isso que é arcanos da vida, né? O contato direto com o cosmos, com as forças e leis da natureza e interagir com isso tudo. Então, isso aí não era uma opção. A civilização inteira vivia assim. A civilização inteira vivia assim, sob essa ótica, sob olha só. mas somente muito poucos eram candidatos ao sacerdócio dentro dos templos, que passavam por processos iniciáticos severos. Mas o foco era esse, o foco da civilização era esse, a forma de pensar da civilização era muito parecida com a forma de pensar, até hoje, de alguns indianos. Na Índia, você chega, é comum você encontrar um carro quando bate o outro ali, os dois saltam e ficam rindo um do outro. Seu carro é pior que o meu. Então, não existia no povo egípcio, com algumas exceções, evidentemente, um pensamento que é comum hoje no ocidental, né? Extremamente materialista. Eles conseguiam conjugar esse processo todo. Agora, existia no Egito casos, como nós encontramos no lamaísmo, no budismo tibetano, no Himalaia, até hoje, algo muito semelhante ao que existia no Egito. Hoje, o budismo tibetano, tradicionalmente, quando os monges, os lamas, enxergam uma criança que tenha um potencial enorme, eles já fazem um scanner, uma leitura energética pelo potencial que eles têm de determinadas crianças, eles avisam os pais, convidando-as a, desde criança, frequentar o monastério, passar pelas iniciações e ser reconhecida por um lama como encarnação de um lama. Perfeito. Lá o lama, ele é admitido lama se ele for reconhecido como reencarnação de um, né? No Egito, e essa busca ou essa confirmação também era feita astrologicamente. Aliás, ainda hoje é. No Antigo Egito não era diferente. Tá? Alguns sacerdotes hierofantes reconheciam em determinadas crianças, avisavam as famílias, só que os pais tinham acesso à parte do templo para visitar seus filhos, para os filhos passarem pelas iniciações e iniciarem uma vida monástica. Isso era procurado e confirmado pela astrologia antiga egípcia, que é praticamente igual à astrologia que o Tibete ainda utiliza hoje. Base disso, também contradizendo os egiptólogos, é o zodíaco de Dendera, que foi levado para a França, na época, o que está lá é uma réplica, que é o céu de 10.500 a.C. Então, a astrologia egípcia, a exemplo da tibetana, era utilizada também, dentre outras coisas, para reconhecer ou procurar grandes reencarnações de hierofantes que eram levados para o templo. E a similaridade não vai só aí. Perdão. Da mesma forma que o Dalai Lama ele é reconhecido como a reencarnação do Buda, sim, e o Buda é reconhecido como, no caso, Siddhartha, o Buda Shakyamuni, que é o da suprema e infinita compaixão, que no Tibete é reconhecido como da linhagem do Bodhisattva Cherenzik. E na Índia, o nome é o Bodhisattva da compaixão, que é Avalokitesvara. Então, o Buda é uma manifestação de 7 Bodhisattvas ligados à linhagem, nesse caso de Siddhartha, à linhagem de Shakyamuni, de Cherenzik para o Tibete e Avalokitesvara para a Índia. No Egito não era diferente. O faraó era reconhecido como a incorporação do deus Horus na Terra, filho de Osíris, né? E a reencarnação do próprio Osíris, como o Dalai Lama é reconhecido como a reencarnação do Buda. O Horus e Osíris, Paulo, vamos nos situar. É folclore, é mitologia ou foram figuras reais? É bem possível ter sido figuras reais, no último período do Atlântico.
O último período fazendo Atlântico. parte das escrituras sagradas que dizem que, num período remoto, os deuses conviveram interagindo com os homens. Ok. E que retornarão de uma certa forma. Agora, dentro desse princípio, nós temos elementos que realmente existiram, temos o processo arquetípico ligados a esses elementos e temos os mitos em cima disso aí. Tá? Então, Osíris, ele é considerado no Antigo Egito o pai da humanidade. Sim. Uma referência a Jesus Cristo hoje para os cristãos, para a cristandade. Né? A história é muito similar, né? Inclusive. Muito similar. Osíris, ele tem um irmão, que é Sete, que é o antagônico a ele, tanto que houve uma batalha e, no final, pelo mito, que é a rebelião de Lúcifer. Né? Sete mata e esquarteja Osíris, e Osíris também, além de Sete, tem duas irmãs e esposas ao mesmo tempo. No caso, irmã e esposa Ísis, e a outra irmã e esposa de Sete, que é Néftis. Aí entram os arquétipos. Sete é o deus do submundo, é a oposição à luz. Tá? É a polaridade necessária para haver um equilíbrio. Tá? Então, para haver um equilíbrio, existe, às vezes, muita diferença que tem que ser trabalhada e, às vezes, esse trabalho é por choque. Sim. E Osíris é o arquétipo do pai da humanidade, aquele que ensina a agricultura, aquele que ensina a subsistência, aquele que, na verdade, pelo termo egípcio original, é Wazer. Né? Isso é escrito. A pronúncia que mais se aproxima a isso é Ozan. Ísis, em egípcio antigo, porque Ísis, Osíris, isso é tudo transliteração grega, que os gregos séculos depois fizeram. Ísis, o nome original é Aisert, a grande mãe. Ela é a mãe divina. Né? Néftis, ela é a divindade que está no crepúsculo ou na aurora. Ela está na superfície, ela não está nem no céu, nem na terra. Ela está na transição, ela é esposa de Sete. Nós encontramos um similar na mitologia grega, que em grande parte pega muita coisa do Antigo Egito, com Hades e Perséfone. Isso, boa. É a mesma coisa. Perséfone fica 6 meses no Hades e 6 meses no Olimpo. Néftis ficava 6 meses no fundo do submundo, junto com Sete, e 6 meses junto com Osíris. Tá? Então, entra um processo arquetípico da natureza muito interessante nas divindades. O que está acima de Osíris, ou desses 4 irmãos, esses são os mais próximos à humanidade dentro do panteão. O que está acima deles, na ordem, são Geb e Nut, terra e céu, e a partir daí, os chamados deuses autocriados e mortais, onde você entra aí com Maat, Ptah, Ra, Amon, Atom e assim por diante. Né? Já são arquétipos a nível cósmico. Osíris, Ísis, Néftis e Sete já estão mais próximos da humanidade. E Osíris, ele tem 2 filhos, Horus, né? E Anubis. Anubis é filho de Sete com Néftis, ou com Ísis. Aí alguns historiadores divergem a respeito disso. E Osíris com Ísis tiveram Horus, que não se combatem. Anubis é o deus do submundo, e o combate foi de Horus com Sete. Né? Anubis é o que tem cara de cachorro, não é isso? Exatamente. Cabeça de cachorro? Então, ele tem cara de cachorro porque aí tem uma coisa muito interessante por trás. Porque o chacal, que é o animal, não é o cachorro, é o chacal do deserto, é uma questão, muitos animais estão ligados à linhagem, ao tronco espiritual energético. Tá? Dentro desse tronco espiritual energético, você tem todos os reinos na natureza. Você tem o reino mineral, vegetal, animal e tem a linhagem humana. Então, a energia, a vibração de Anubis, dentro dessa energia,
a representação mais próxima em afinidade de energia no reino animal é o chacal do deserto. Porque é o chacal e o cachorro que revira as mastabas, revira as tumbas procurando ossos. Que nem o cachorro aqui hoje em dia no cemitério. Né? Então, essa é uma questão de arquétipo, de energia, de tronco. E, a exemplo do chacal, Anubis também tem a sua representação por afinidade vibracional ao seu tronco energético próprio, de um elemento do reino vegetal, ou de elementos do reino vegetal e elementos do reino mineral, suas pedras preciosas, semipreciosas, etc. E tal. Por que eu estou falando isso? Porque existe um estudo, uma tese, na verdade já de muitos anos, que já foi muito bem aceita e comprovada por 2 norte-americanos, que eu não me lembro o nome deles, que levantaram justamente a questão de os deuses dos panteões antigos mudarem suas características por questão cultural e questão local geográfica. Né? Mas, em essência, são praticamente a mesma coisa com outros nomes. O paralelo que eles fizeram isso foi com a cultura afro, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil. Então, em verdade, o que nós chamamos aqui de Ísis, de Iemanjá, no Antigo Egito era Ísis. Olha. O arquétipo é o mesmo. Né? E existe a correspondência grega, romana, hindu, nórdica, celta. O que nós chamamos aqui Anubis, né, em termos egípcios, para a cultura afro, é o Mulu ou o Baloie. Você vai ver que os animais correspondem, os vegetais correspondem. Você vai na Umbanda e no Candomblé, o Mulu tem os seus animais, tem as suas ervas, suas plantas e as suas pedras. No Antigo Egito era a mesma coisa. Que interessante, olha só. Então, temos dentro dessa linhagem, por exemplo, pessoas que são dessa linhagem, que se afinam com essa linhagem, pessoas que são e se afinam com outra linhagem. Isso é questão de arquetípico na natureza, não é nem questão religiosa. Independente da religião, as pessoas têm isso. É da fisiologia física e espiritual do ser humano. E os egípcios entendiam muito bem isso. Esse paralelo nessa tese com a cultura afro foi muito interessante. Inclusive, eles citaram o caso de uma divindade nórdica, que eles chamam lá de Essu, né? Que é o próprio Exu, o orixá do candomblé. E até que uma encrenca, Paulo, você deve ter lido sobre isso. Eu tenho um artigo que depois posso até localizar e mandar para você em private. Yesu de Jesus, né? Yesu e Exu. Tem essa comparação que é muito inteligente, essa comparação, mas claro que o cristianismo jamais vai deixar o que é Exu, conjecturar isso. O que é Exu, para, por exemplo, os gregos, é Hermes, o Mercúrio dos romanos, o mensageiro dos deuses. E o que é mensageiro, traduzindo para o hebraico? Anjo. Sim. Anjo é mensageiro, puro e simples. Né? É aquele intermediário entre a humanidade e a vontade divina. Ou seja, você tem esse aculturamento local geográfico diferenciado por uma mesma essência. Né? Ou seja, você tem a palavra na cultura afro, Oxalá, né? que vem também do Inshallah, árabe. Isso. Dentro do candomblé, tem muita ramificação árabe-islâmica, que tem origem também no Antigo Egito. Olha o outro legado aí. Né? Orixá. O que quer dizer orixá? É o senhor da cabeça. Ori, em Yorubá, é cabeça. Chá é rei, em persa, em caldeu. Lembra do chá da Pérsia? O último chá da Pérsia, o chá Reza Parlev, que foi derrubado pelos ayatolás, pelo ayatollah, na época, o ayatollah Khomeini, os ayatolás até então. Tinha o chá da Pérsia. Né? Então, o termo chá, que veio do Oriente para o Ocidente, chegou, juntando-se ao Yorubá, formou a palavra orixá, senhor da cabeça. Né?
Então, tem coisas muito interessantes. Até o jogo de Ifá, que é o jogo de búzios, ele é contornado por um cordão que representa uma serpente que vem da China, de uma deusa chinesa, a deusa da criação. Olha só, olha só. Isso passa pelo Ocidente, passa pelo Oriente todo, vem até o Ocidente, passa pelo Egito, que dá um impulso a esse processo. Todas as mesas de oferenda no Egito nós encontramos em outras religiões. Tá? Lembrando que o Egito não tinha uma religião como nós conhecemos hoje. Era um processo diferente, porque eles se alinhavam com terra, céu, telúrico e cósmico num processo só, ritualístico, bastante severo, iniciático, bastante severo, porque eles tinham total e perfeito conhecimento e domínio desses processos todos. Tá? Então, realmente, os sacerdotes egípcios eram poderosos. Você falou agora, você falou disso e me lembrou essa questão da... Aproveitando, eu falei que eu ia te aproveitar hoje aqui. Vamos embora. A questão bíblica sobre as pragas do Egito. Existe alguma coisa dentro da história egípcia? Se isso é um fato lendário, ilusório, ou tem um quê de real nisso aqui? O que se fala? O que ocorre, existem poucos registros na história egípcia, muito poucos, e não são da dimensão que nós conhecemos na Bíblia, por exemplo. Lembrando que muitos livros sagrados, e a Bíblia não é diferente, foi reescrito ao longo desses séculos todos. Tá? Você pode fazer uma experiência simples, como já foi feito. Você pega 10 pessoas, uma ao lado da outra, e você chega na primeira pessoa, fala uma frase no ouvido dela bem baixinho, ninguém ouviu, só ela, e ela vai passando para a outra do lado. No final, a 10ª pessoa, repete a frase aí, ela vai dizer algo que não tem nada a ver com o primeiro. Absolutamente. Se você faz isso na escrita durante séculos e séculos, o que nós temos hoje, em muitos aspectos, foge do original, que foi escrito pelo homem. Né? Então, nós temos nas escrituras sagradas essa questão. Além disso, muitos erros com respeito às traduções. Muito. Não é fácil traduzir, por exemplo, do hebraico para o antigo grego. O grego arcaico, né? Puxa, é complicado. Foi a base da Bíblia, e transformar isso depois para o latim, para a Igreja Romana, Apostólica Romana, já começa por aí. E outro detalhe que é o mais importante, a meu ver, livros sagrados são codificados. Você não pode interpretar aquilo ali ao pé da letra, como está escrito. Principalmente a Bíblia, Velho Testamento baseado na Torá, que tem um processo gemátrico, ou seja, numerológico, porque cada letra hebraica corresponde a um número e vice-versa. Na verdade, as letras são números. E o somatório daqueles números das letras de uma palavra dá um somatório X, e esse somatório X tem implicações e assim por diante. Existem várias passagens na Torá, que é o Velho Testamento, na Bíblia, que são codificados dessa forma. Então, o livro do Êxodo todo é codificado nessa forma numérica, gemátrica, que está incutida naquelas entrelinhas e que você precisa saber tirar. Então, por exemplo, capítulo 14 do Êxodo, que fala sobre o povo ali junto com Moisés encurralado entre o Mar Vermelho e a coluna de fogo ali que detinha o chamado exército egípcio. Né? Isso tudo é simbólico, não aconteceu isso. Isso tudo é simbólico. Por quê? Porque você encontra no versículo 19 e 20, versículos 19, 20 e 21, em hebraico, tá? Quando você pega a primeira letra do 19, a primeira letra da primeira palavra do 19, em hebraico, a última letra da última palavra do 20, e junta com a primeira letra da primeira palavra do 21, você forma as 3 letras que compõem o primeiro nome de Deus dos 72. Quando você pega a segunda letra da primeira palavra do 19, versículo 19, a penúltima letra da última palavra do 20,
e a segunda letra da primeira palavra do 21, você forma as 3 letras do segundo gênio. Versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Êxodo, que fala disso aí. São os 72 gênios que são formados ali. Ou seja, o que Deus quis dizer? Se vira. Você já tem todo o conhecimento para fazer o milagre. Eu já tirei vocês do Egito, já tirei vocês da provação, porque na Cabala Egito quer dizer provação também. O tal de falar por parábolas, né, que Jesus teria dito mais para frente. Exatamente. Só Então, vai entender quem... E aí o milagre foi feito, né, quando Moisés mandou o pessoal entrar na água. O pessoal está maluco, ninguém aqui sabe nadar, como é que entra na água? Mas é o passo de fé, entra na água. Mas não sei, entra na água. Aí o mar abriu, quando o pessoal começou a entrar. Porque é muito cômodo esperar o mar abrir para você entrar. É o que a gente faz até hoje. Não. O passo da fé, do desconhecido, da confiança, é você, justamente, ousar aquilo que a maioria não faz. Ousar. Né? Para que você tenha uma abertura. Isso tudo tem uma conotação muito profunda. Né? O êxodo ocorreu, mas não da forma como a maioria conhece. E a questão das pragas, Paulo? Nem foi no faraó Ramsés II, foi no faraó anterior. Com relação às pragas, isso ocorreu, mas foi uma reação em cadeia, que até cientificamente já foi descoberto, que começa lá no Lago Vitória, muito mais ao sul do Sudão, né? Que origina justamente todo um processo a partir dali do que a gente vê como as pragas. Mas uma coisa natural, não foi praga, não foi castigo de ninguém, né? Vamos dizer assim. Lembrando que existia realmente uma conexão de Moisés com um princípio superior, divino, mas que também, pela própria natureza dele, carismática, sensitiva, aliada ao conhecimento que ele adquiriu no Egito, porque ele foi preparado para ser faraó, ou seja, ele foi iniciado, todo faraó era iniciado, e ele teve acesso a conhecimentos que nós estamos aqui... Moisés era um iniciado. Era, claro que era. Perfeito. Ele foi preparado para ser faraó. Todo faraó era iniciado. Naquelas iniciações, correndo risco de vida, e a suprema iniciação da Grande Pirâmide, que não era brincadeira. Tá? Os sacerdotes tinham o poder de criar ilusões mentais nas mentes fracas dos iniciandos, que pensavam estar passando realmente por corredores cheios de labaredas. Eles tinham que enfrentar realmente a nado lagos cheios de crocodilos. Esses processos todos faziam parte do processo iniciático, que tem muito mais coisa, é muito mais profundo, não dá para a gente falar aqui por 2 motivos. Primeiro, falta de tempo. Segundo, realmente era bastante complexo. E terceiro, detalhes que numa live não pode ser dito. Com certeza, com certeza. Né? Era muito sério o processo lá. Tá? Então, isso causava, obviamente, uma eclosão consciencial no indivíduo que estava apto e se fez apto a passar por esses testes todos, que eram necessários, porque a energia com que eles lidavam não era brincadeira. E Moisés passou por isso tudo. Outros passaram por isso tudo. O próprio Akhenaten passou por isso tudo. Todos os outros passaram por isso tudo. Em níveis diferentes, potenciais diferentes, missões diferentes, mas sim. Por que a vida curta deles, Paulo? Por que eles viviam tão pouco? Das condições naturais do ambiente. Embora os egípcios tivessem uma tecnologia alta, eles não tinham condição, embora tentassem, de aumentar a sua longevidade. Nós observamos isso na história egípcia, mas com o povo, que pobre não tinha acesso às regalias, como acontece até hoje, dos nobres, dos reis, das famílias mais abastadas, que tinham conhecimento, acesso a conhecimento, principalmente alquímico, em ervas, porções, etc., para se manter numa saúde mais elevada, mas mesmo assim tinham as suas limitações. Né? Sim. E dentro da Casa Real, da chamada Casa do Faraó, existiam conspirações, assassinatos, enfim, para que outros sucessores pudessem
assumir o trono. Existia muito disso, infelizmente. Tá? E, por exemplo, os faraós eles tinham várias concubinas e vários filhos para pelo menos um poder assumir o trono. Entendi. Geralmente, o primogênito mesmo não sobrevivia muito. O índice de mortalidade infantil também era alto. As condições ali no deserto são terríveis. Tá? Por mais avançada a medicina, e principalmente a odontologia, Isso porque que eu ia tinha perguntar. áreas lá, os egípcios sofriam muito com respeito a problemas de dentes, de arcada dentária, porque por causa do deserto eles comiam muito pão e muitos cereais. E às vezes não, quase sempre tinha muita poeira que acabava sendo depositada na massa dos pães que eram feitos ao ar livre, e é feito até hoje isso, tá? Pão árabe, tipo pão árabe mesmo. Isso. Então a massa era impregnada com cascalho finíssimo, areia, poeira finíssima. E aquilo, como era consumido sempre, diariamente e tal, não só o pão como outros elementos, aquela areiazinha fininha ia desgastando os dentes com o tempo, eles tinham seríssimos problemas dentários, né? Também por causa disso. Agora, existiam exceções. E era muito engraçado, por exemplo, a situação de Ramsés II, o grande, o faraó Ramsés II. Ele foi muito longevo. Ele morreu com 92 anos. Opa! Ele reinou durante 67 anos, quase 70 anos de reinado. Na prática, tá? Você, garotinho, tem lá seus 12, 13 anos, está vendo a procissão, o faraó jovem, Ramsés II, passar. Você e tantos outros. Você cresce, amadurece, tem outra procissão, faraó, um pouquinho mais velho, estava lá, passando na procissão, o mesmo faraó. Aí você casa, tem filho, teu filho nasce, aí você leva teu filhinho pequeno para a procissão, está lá o mesmo faraó passando. Tá? Você amadurece mais um pouco, chega aos 40 anos, morre, ou então tá mais velho, o teu filho cresceu, já tem netinho, o meu faraó, meu velhinho, tá passando ali. Porra. A Rainha Elizabeth de hoje, né? A Rainha Elizabeth de hoje. O que o povo vai pensar? O cara é fera, o cara é imortal. Esse cara não morre, esse cara é um deus. Ele realmente é um deus. Então, pô, isso é uma raridade. O Antigo Egito, além dele ser muito alto, ter sido muito alto, a média egípcia era 1,65, 1,68. O cara tinha mais de 1,80 m. Né? Então, os egípcios ele eram um gigante. Avantajado fisicamente, intelectualmente e com uma longevidade em termos tradicionais daquela época, não só no Egito, mas no mundo daquela época, atroz. Então, o cara é um deus, pô. O cara não morre. Claro, morreu o filho, meu filho viu, agora o filho dele também viu o faraó. Era assim. Eu quero te fazer uma pergunta, deixa eu ver como é que está o nosso tempo, tá? Nós vamos ter assunto para outra oportunidade que eu já estou até vendo, mas assim eu já vou preparar esse assunto. Os egípcios, se você for estudar, você sabe que eu sou grego, origem grega, eu conheço a história dos gregos, conheço outras, eu sou um curioso. É a base de tudo que temos hoje. Então, eu leio um monte de coisa, mas a civilização egípcia, ela é diferenciada. Nenhuma outra civilização destacou tanto assim, vamos dizer. A própria indumentária, esse legado todo que a gente falou aqui, é bem característico desse povo, dessa civilização, sei lá como é que eu posso chamar. Parece que é uma coisa única, criada única. Se você olha alguma peça hoje, você vai dizer essa peça é egípcia, porque vai te lembrar e vai te levar. É incrível a característica, como um país, como uma civilização conseguiu marcar. Você falou sobre a questão das pirâmides, já foi estudado isso, realmente que as pirâmides são mais antigas do que os egípcios, né? Bem antes disso aqui. Então, entra aí uma questão que nós vamos falar num futuro breve. Por que esse povo, está certo, ligação com a Atlântida, tudo bem, mas tinha outros Atlantes. E os Atlantes foram aí, mas que civilização era essa? Que parte da civilização Atlântica era essa que se diferenciou tanto? Porque é notório a diferença da civilização egípcia. Ela tem uma característica toda própria, parece que é única.
Parece que ela não trouxe de ninguém. Ou ela criou. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Perfeitamente. A civilização egípcia, nesse ponto, principalmente na linhagem faraônica, na casa do faraó e de alguns nobres, eles são descendentes diretos, eram, melhor dizendo, descendentes diretos da última sub-raça atlântica, a raça vermelha. Opa! Tanto que o tom de pele deles até era diferente, era cor de tijolo, né? Era um barro vermelho muito semelhante ao pele vermelha norte-americano, Tá. até mesmo de índio brasileiro. Tá? Tinha os olhos amendoados, não totalmente puxados, amendoados. Eles tinham essas características ainda. Tanto é que eles só casavam dentro da família. Então era comum irmão casar com irmã, para manter a linhagem genética, para não haver muita mistura. Tá? Os hebreus partiram também nesse princípio, também tinha uma herança atlante, porque existe dentro do meio cultista, dentro desses estudos mais profundos, uma diferença entre hebreu e judeu. Hebreu e judeu, sim. Tá. Hebreu é uma etnia e o judaísmo é uma religião. Né? Não, tem uma etnia um pouco diferente também, porque tem a questão semita. Isso, semita, falou. Tá? Tem falou a questão tudo. semita. Bem lembrado. Então, o semita daquela área é diferente do hebreu. Okay. Embora muitas coisas em comum, mas tinha uma diferença. O hebreu era mais alto, tá? Os profetas todos da Bíblia eram hebreus. Tá? O próprio Jesus tinha a linhagem hebraica dele, hebreia. E isso tem a ver também com resquícios antigos da Atlântida. Embora, obviamente, muitos discordem, enfim, cada um pensa, acha... Você está se referindo, quando você fala Atlântida, você está falando de Poseidones ou antes? Poseidones. Tá ok. Poseidones. Então, embora já existisse essa linhagem antes, os egípcios herdaram muito isso. Então, eles eram diferenciados em tudo. Né? Principalmente do povo que já estava lá. E veio a ser o povo egípcio. Houve alguma mistura, evidentemente. E isso, com o tempo, foi se diluindo por conta de invasões externas. Porque a história egípcia teve altos e baixos com respeito a invasões de povos externos. E, inevitavelmente, muita coisa foi se misturando. Alguma coisa se preservou, tá? Num índice muito pequeno, mas ainda existe, dentre os coptas do Egito. Tá. Em termos étnicos e até mesmo em termos culturais e de idioma. O idioma copta hoje tem resquícios do que se falava no Antigo Egito, embora muito poucos, mas ainda tem. Quando você vai lá e assiste uma missa copta, você vai encontrar, né, ao rezar a missa, aquela oratória, você vai encontrar o quê? 2% do que era falado no Egito antigo, na época dos faraós. Muito pouco, quase nada, mas ainda existe um rastilho aí. Né? Isso foi se diluindo. Então, essa era uma questão até sagrada para o povo diferenciado, em que, dentre outros estudos também, inclui-se a jornada de seres que vieram para cá, que encarnaram aqui, principalmente no Egito, que o Egito, naquele tempo, foi destinado, junto com a Índia, a expandir a luz para o mundo para o recomeço da humanidade. Né? E, obviamente, formou uma civilização... Você falou para o recomeço. Sim, porque depois que a Atlântida caiu, houve um período de trevas e a humanidade recomeçou. A Atlântida era a luz do mundo, né? Era a luz do mundo. Depois isso recomeçou, depois que ela caiu, porque na época Atlântida o mundo foi quase destruído 2 vezes, o negócio foi feio lá. Tivemos um período entre o recomeço da humanidade, entre a queda da Atlântida e o recomeço da humanidade, por parte de Egito e Índia, como grandes civilizações, né? Porque se você notar bem, nesse período muito antigo da formação do Egito, da formação da antiga Índia, ao redor dela não tinha nada. O que tinha além das fronteiras do Egito? Os gregos ainda estavam plantando. Perfeito. Os romanos nem eram romanos, eram etruscos, também viviam em aldeias. Né? Os celtas começaram a surgir e pouco antes disso os caras ainda comiam carne crua.
como Anwar Sadat disse lá no parlamento inglês, quando um parlamentar disse: vocês egípcios são uns bárbaros. Anwar Sadat, alto lá. Vê lá como fala do Egito. Porque enquanto os seus antepassados comiam carne crua, as pirâmides já estavam de pé. Então, fecha essa boca quando falar do Egito. Então, não tinha nada. As civilizações do entorno foram surgindo muito tempo depois. Foi um processo muito lento. Quando os judeus entraram no Egito, a partir de José, e ficaram 400 anos lá, quando eles entraram no Egito, já era uma superpotência mundial, extremamente rica, conhecimento fantástico em todas as áreas. Então, isso aí é um negócio muito sério. Por isso que esse legado existe até hoje. E eu quero levar isso adiante aí, nós estamos bem aqui. Ó. Então, Paulo, eu quero trazer agora você de volta, nós vamos falar numa próxima oportunidade. Aí nós vamos entrar, eu vou trazer você, porque é polêmico, né? Nós vamos falar de Saqqara, vamos ver o porquê dessas pirâmides estarem ligadas com Órion. Não se faz nada aleatoriamente. Ninguém olha para cima e vai fazer, nós vamos fazer essas coisas assim. Não, então, claro. Agora, tem o mundo da ilusão, tem o mundo da maia completa e tem o mundo da lógica. Vamos falar. E eu sei que você é um pé no chão, tá? Tem uma série. Você foi atrás das evidências, você estudou isso aqui, e é isso que eu quero trazer para o meu telespectador, para quem está nos assistindo, de uma forma séria, que faça ao menos pensar. Não vamos viajar. Viajar na maionese, tem um monte de gente viajando na maionese com todo o direito, cada um viaja no barco que quiser. Sim, mas claro. então como é uma civilização maravilhosa e não para por aí, Atlântida, legal, Atlântida, perfeito até a história, mas existe muita coisa além, e é isso que eu quero falar com você numa próxima oportunidade. Sim, como existe. O Egito, independente da Atlântida, tem um algo a mais particular que também não é deste planeta. Aí é que está, e é isso que eu quero chegar. Mas isso é para uma próxima oportunidade, vamos começar do zero e vamos começar como se começa uma boa fundação, um bom edifício, né? Com fundação, com fundamento bacana. E a partir daí a gente constrói o que quiser para cima. A pirâmide só tem um ápice lá em cima porque a sua base é larga. Falou tudo, não podia encerrar melhor. Alô, grande meu irmão. Muito obrigado obrigado. Agradeço a todos vocês aí. E até uma próxima oportunidade. Fraterno abraço. Tchau. Tchau. É bacana conversar com quem conhece, né? E você vê a desenvoltura, não hesita no que vai falar, isso é bacana. E o objetivo acho que nós alcançamos, desmistificar e desmitificar muitas coisas. Não que sejamos donos da verdade, pelo menos pensa. Você já leu muita coisa? O que você ouviu, que o Paulo falou alguma coisa interessante? Joga o que você não concordou, deixa de lado e vai naquilo que você chamou a sua atenção. Vai pesquisar, vai atrás. Procura essas raças atlantes que sobraram, procura a origem do Ramsés, tudo isso aqui que o Paulo brilhantemente nos falou. E assim a gente vamos satisfazer essa sede do saber que todos nós temos. Fraterno abraço e até a próxima oportunidade.